Grande eterno Deus, soberano, amado Pai, nós nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença. Neste momento, Senhor Deus, iremos transmitir a Tua palavra e que não seja eu, ó Deus, simplesmente que fale, mas que seja o Espírito Santo. Deus eterno, nós estamos com esse propósito, ó Deus, como a Bíblia diz, vigiai e orai, porque não sabei o dia e nem a hora. Nós não sabemos, meu Deus, o que está para acontecer depois, ó Deus, do ano que se inicia. Este ano, ó Deus, foi um ano também de luta, de tribulação, de problemas. A gente vimos, Senhor Deus, muitas profecias se cumprindo e a gente temos convicção de que Jesus está às portas. Que o Senhor Deus opera em nós, ó Deus, a obra que o Senhor começou, que o Senhor termine, para que nós possamos, ó Deus, estar em pé na presença do Filho do Homem. Sabemos, meu Deus, que o inimigo, ele não está feliz, ó Deus, com nós que estamos aqui, ó Deus, porque estamos buscando poder, estamos buscando, ó Deus, orientação, e Ele sabe, ó Deus, que aqueles que estão contritos, que está ligado em Ti, ó Deus, de nenhum mal, Senhor, Ele conseguirá derrotar, não por nós, mas por meio do sangue de Jesus. Que o Senhor, Deus, opere em nós maravilha, que cada pessoa aqui, ó Deus, seja um instrumento vivo em Tuas mãos, e assim, ó Deus, nós possamos não só aguardar, mas apressar a Tua volta neste planeta. Sabemos, meu Deus, que estamos vivendo num tempo solene. Sabemos, meu Deus, que tempos difíceis estão diante de nós, mas o Senhor Deus nos deu a Bíblia, nos deu o Espírito de profecia, temos ao nosso lado Pai, Filho e Espírito Santo. Então, ó Deus, só depende de nós de querer, ó Deus, aprender, conhecer da pessoa de Jesus. Que o Senhor Deus derrama sobre nós a chuva serôdia. E nós te pedimos, meu Deus, que abençoe esta igreja, Senhor, essa liderança, cada irmão, cada membro que pegou carga este ano, meu Deus, que ele use esses talentos, esses dons, ó Deus, para apressar, Senhor, para que a Tua obra seja terminada e para que o Senhor volte muito em breve em nossa geração. Te pedimos, ó Deus, que olhe para nós com Teu olhar de misericórdia. Se existe, ó Deus, algum pecado, se existe algo entre nós, no nosso meio, que nós precisamos, Senhor, abandonar, que o Senhor nos mostre, que o Senhor nos revele, e assim possamos, ó Deus, está como Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Que o Senhor Deus nos ajude a ser como Daniel, que as pessoas olhavam para ele e não encontravam nenhum defeito. Que possamos ser semelhante a Jesus, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amigos, a gente vamos estudar um pouquinho sobre profecia, né? Carlinhos falou ali sobre os livros proféticos e o tema que nós vamos abordar aqui é Apocalipse capítulo 12, né? São 17 versículos e eu tenho 2 horas para distinguir esse capítulo, né? Até 2 Pode, Carlos, puxar 2 horas. 15 para 1. Quando for 15 para as 3 eu paro, tá bom assim? Então pode deixar que eu vou ser mais, que ainda tem o irmão, tem a irmã, eu não sei se tem céu. Irmão, depois nós podemos também tirar uns momentos para quem quiser contar algum testemunho, alguma coisa assim, sucessivamente. Queridos, Apocalipse capítulo 12, né? Aqui é um capítulo onde a gente percebe que a história desse mundo, ela se repete.
né? A gente pode olhar que as coisas que aconteceram no passado vão acontecer também agora no presente, né? E a gente vê que no passado aquelas pessoas, elas tinham convicção do que elas, como diz Paulo, eu sei em quem tenho crido, né? Aquelas pessoas, irmão, quando a gente olha para os mártires, né, como Ellen White fala no livro O Grande Conflito, irmão, esse aqui está tão velhinho assim, é porque está sendo muito usado. Aí para a gente ver, irmão, as pessoas, elas tinham convicção de que mesmo morrendo, com certeza elas estavam ganhando, como Paulo diz, né? O viver, o morrer é lucro e o viver é Cristo, né? Paulo já estava assim, eu creio, com a santidade tão elevada que ele não tinha mais medo da morte, né? Então vamos começar a dar início. Apocalipse capítulo 12, versículo 1 em diante nos diz assim, né? Versículo 1, na minha versão diz assim: viu-se grande sinal no céu, né? A saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Irmão, claro que ninguém nunca viu uma mulher andando assim, ou vocês já viram? Né? A gente percebe que o que? Mulher em profecia representa o que? Igreja, né? Então no Apocalipse você vai ver duas mulheres, você vai ver duas igrejas, uma mulher vestida de sol, né? E a outra mulher embriagada, a mulher prostituta. Então a gente vê, aí o que acontece? Essa mulher está vestida do sol. Se você for lá para o livro de Salmo, lá vai falar que quem é o sol da justiça? Deus. Então essa mulher, essa igreja, ela está vestida com o sol da justiça. Então quem comanda essa igreja? Quem é o dono dessa igreja? Deus, Jesus. Uma vez eu conversando com um rapaz, né? Ele não está morando mais aqui. Aí ele chegou para mim e ele disse: irmão, quem é o dono da sua igreja? Eu disse: Jesus. Aí ele olhou para mim e disse: não, estou perguntando quem é o dono. Eu disse: Jesus. Aí ele disse: eu estou falando quem é. Eu disse: não já falei que é Jesus. Ele ficou bravo, né? Por quê? Porque a gente vê aí, irmão, que as outras igrejas, elas têm um dono. Você pode ver, a de, como é que se diz? Aquela Universal, o dono é de Macedo. Essa outra, no caso, essa de R.R. Soares. Então, cada igreja, a igreja católica, para a gente ver, o líder mundial é o Papa, né? Se torna ali. E para a gente ver, mas só que a nossa igreja tem um representante, antes era Ted Wills, agora é pastor Ayrton Kirchler, né? Que é o presidente geral. Mas quem é o dono? Jesus. Então por isso que essa igreja, ela está vestida com sol. E o sol é Deus, o sol da justiça é Jesus. Aí tem o que? Com a lua debaixo dos pés. O que significa a lua? A lua representa um sistema do Antigo Testamento, que era o que? Era aquele sacrifício, era aqueles rituais que era feito ali. Então a mulher vestida de sol representa Jesus. A lua debaixo dos pés, que representa o sacrifício que era feito no passado. E o que acontece? Ela tem uma coroa. Coroa é símbolo de quê? De vitória. Então essa igreja vai vencer, amém? Aí para você ver, e ela tem 12 estrelas na cabeça. Estrela
representa anjos ou mensageiro. E também 12 porque o número 12 é a base do, como é que se diz, do trono de Jesus, que é o 12 e o 7. 7 é o número da perfeição, é o número de Deus. O 12 você pode ver o que? 12 apóstolos, 12 espias, 12 tribos, 12 portas, né? Então sempre vai ter o número 12 e também o número 7. Então essa é a mulher que representa quem? A igreja de Deus de quem? Dos últimos dias, que estará aqui terminando a missão. Aí o versículo 2 diz o que? Que achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Então a gente vê que essa igreja, ela passou por momentos de quê? Dificuldade. E para a gente ver, a mulher quando está grávida, está perto de ter o bebê, ela não tem uma dor constante. Começa o quê? Leve. Né, aquelas dorzinhas, aquelas coisas e tal. Então assim, a igreja, ela passou por este momento de dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Porque para a gente ver, a igreja, ela foi perseguida naquele passado. E a gente vê que o povo de Deus sempre foi o que? A maioria das vezes perseguido pelo nome de Jesus Cristo. E Jesus mesmo diz, vocês serão o que? Odiados. Irmão, vocês podem perceber, às vezes nós não faz nada pelo povo e o povo já fica com ódio da gente. Esse dia eu assisti numa pregação, o pessoal, o irmão pregando, ele disse, ser adventista para o mundo, parece que a gente é esquisito. Né? E para a gente ver, porque a gente está tentando seguir o que é certo, seguir o caminho. E Jesus disse, por causa de mim, infelizmente, todos vão desprezar você. Por isso, irmão, que Ellen White, ela diz, né, que no livro Eventos Finais, que nós vamos ter que morar muito em breve nos lugares mais isolados da terra. Né? Nós não vamos ter mais apoio, nós não vamos ter mais, como é que se diz, conforto. Tudo diz que todo apoio humano vai ser retirado. Né? Aí hoje a gente se acha às vezes confortável, acha às vezes, como é que se diz, não, como Laodiceia, a irmã pregou hoje lá. Laodiceia diz, tô rico, tô abastado, tem uma casa, tem um salário todo mês, tem comida, tem saúde. Então, tá bom. Só que Jesus olha para nós e diz, eita, se vocês observar suas condições, irmãos, eu não sei se você já orou alguma vez pedindo a Deus para mostrar a sua condição. Eu já orei, irmão, e não é agradável não, viu? Às vezes Deus mostra, quando você pede sinceridade, Senhor, mostra como está a minha vida, e às vezes, irmão, é de arrepiar. Às vezes nós achamos que estamos no caminho, estamos como o pastor diz. Claro que cada dia você tem que melhorar, mas parece que tem hora que a gente está numa situação de quê? De calamidade. Ao versículo 3, olha o que diz o versículo 3, diz assim, viu-se também outro sinal no céu, e eis o que? Um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e na cabeça 7 diademas. Então, quem é o dragão? Satanás. Se você, a gente vai ler aqui no versículo 7 e vai falar que esse dragão vermelho é Satanás. E ele tem o que? Algumas características: 7 cabeças, 10 chifres e na cabeça 7 diademas. Para a gente ver,
as 7 cabeças, se você for lá para Apocalipse 17, vai falar que cabeças são o quê? 7 montes, né? E esses montes, qual é a cidade das 7 colinas? Vaticano, né? Então Roma ali é a cidade das 7 colinas. Então 7 cabeças, 7 montes, né? Eu não trouxe, mas naquele estudo, se vocês pegar do Luiz Gonçalves, né, o grande conflito, lá tem, cada monte tem um nome, cada monte tem um significado. Aí diz que também são o que? 10 chifres. E a gente vê lá no livro de Daniel, o que acontece? Chifre também representa rei ou reino. Aí para você ver. Então, na estalta de Nabucodonosor, a gente vê ali cabeça ouro, peito de prata, quadril de bronze, perna ferro e os pés barro e misturado com ferro. E para a gente ver. Então, irmão, a gente vê que esse reino, no caso essa cabeça, esses chifres, representa o que? Esses 10 chifres representam 10 reinos. Só que esses reinos aqui, eles ainda não receberam autoridade, né? A gente vê lá na estalta 10 dedos, 10 reinos, né? Só que esses reinos, se você for mais para frente para o livro de Apocalipse, diz que eles vão receber autoridade por 1 hora. Um dia a gente sabe que é um ano, 1 hora. Agora nós temos que dividir 1 ano, no caso, por 1 hora, para ver a cronometragem que o quê? Que esses 10 reinos vai ter na história aqui final, né, deste mundo que nós estamos vivendo. Aí para você ver, agora o versículo 4 aí diz assim, ó: a sua cauda, ela arrastava a terça parte das estrelas no céu, os quais lançou para a terra, e o dragão deteve em frente da mulher que estava para dar luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Aí aqui a gente vê o que? Cauda. Lá em Ezequiel diz que essa cauda representa o que? Falso profeta. Então Satanás, ele também é um falso profeta. Então com a cauda ele arrastou a terça parte da estrela. Estrela é o que? Anjo. Irmão, eu vi no Facebook alguém dizendo o seguinte: se Satanás enganou anjos perfeitos, o que ele vai fazer com quem não lê a palavra? Né? Porque a gente sabe, mas a gente sabe que o inimigo, irmão, é assim, o diabo, para a gente ver, só esse mundo, ele vai completando já quase 6.000 anos, né? O diabo só de pecado já são quase 6.000. Aí para você ver, só que a gente não sabe antes do pecado quanto tempo ele passou lá no céu antes. A gente tem aquela música, né, de Raul Seixas, que ele diz assim: eu nasci há 10.000 anos atrás. A gente não sabe assim, né, a idade, né, dele, mas para a gente ver, ele só nesse tempo são já 6.000 anos de experiência. Irmão, por isso que a gente vê, a Bíblia diz: se for possível, ele vai enganar quem? Os próprios eleitos. E quem não é eleito? Se os eleitos é perigoso ele enganar, imagine quem não é. Aí, irmão, aí a gente vê aqui, né? Ele lançou a terra, né? O dragão se deteve em frente da mulher, Satanás dragão, em frente da mulher que é a igreja,
estava para dar à luz a filha que devorara o filho quando nascesse. Quando foi que cumpriu isso aqui? Na época que Maria, teve o menino Jesus, bebê. Ao que aconteceu? Quem é que tentou matar todas as crianças? Herodes. Então, para ver, então ele parou em frente da mulher da igreja a fim de devorar o filho quando nascesse. Então ele fez. Você pode ver, a Bíblia diz que houve um choro em Ramá, Raquel chorando por seu filho que não mais existe. Irmão, para a gente vê que o nosso povo no passado passaram por dificuldade e por provações, e não foi pequeno, e não foi pequena porque imagine, a gente vê cada tempo, imagine você ser escravo ali 430 anos lá no Egito, peregrinar os 40 anos, e sem contar das perseguições, dos tempos difíceis que todos passaram. Mas a gente vê que aqui a igreja no passado ela passou por esse período. Aí olha o que diz o versículo 5: nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Quem é esse varão? Jesus Cristo. É ele que vai, julgar cada um de nós. O julgamento, irmão, ele começou em 1844. Qual o primeiro período? Primeiro, os mortos. Todo mundo que morreu, desde Abel até 1844, começou no julgamento. E hoje Jesus está julgando quem? Os mortos. Os vivos vai ser julgado quando? Por ocasião, quando sair a lei, o decreto dominical. Quando sair essa lei, aí cada um vai ter que escolher o sábado ou o domingo. Aí você já está escolhendo. Ellen White diz que até agora ninguém não recebeu nem a marca da besta e nem o selo de Deus. Por quê? Porque não saiu o decreto. Agora, quando sair, aí você sabia, todo mundo aqui decidiu por Cristo, mas quando sair, a gente vai ter que decidir de novo. Quando sair a lei, aí você vai ter que decidir ou permanecer fiel ou então permanecer infiel. E hoje, irmão, a nossa vida hoje já demonstra de que lado você vai estar nesse grande conflito. O que nós estamos fazendo hoje, se eu estou sendo fiel, estou lutando para ser obediente e espero em Deus que no final a gente permaneça. Mas se eu estou sendo infiel, o que vai me garantir que lá na frente eu vou estar ao lado de Cristo? Hoje as coisas estão bom, entre aspas, como o povo diz, mas e quem sabe amanhã? Então, por isso que a gente vê que Jesus é Ele que vai reger, é Ele que vai julgar todas as nações, tribo, línguas e povos. Irmão, a gente vai adiantar aqui um pouquinho. Eu quero só meditar aqui. Olha o Ellen White, nesse livro Grande Conflito, ela comenta aqui sobre a questão do juízo, Ela fala assim, eu vou ler alguns trechozinhos aqui para a gente entender um pouquinho sobre a questão. Aí ela diz assim, os livros de registro no céu, nos quais estão relatados nomeações dos homens, deve determinar a decisão do juízo. Diz o profeta Daniel: assentou-se o juízo, abriram-se os livros,
o escritor do Apocalipse, descrevendo a mesma cena, acrescenta: abriu-se outros livros, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então todos nós vai ser julgado segundo o quê? O que está escrito nos livros. Aí ela continua dizendo, o livro da vida contém os nomes de todos os que já entraram para o serviço de Deus. Irmão, às vezes a gente acha que é só no batismo que nosso nome é escrito, mas ela diz aqui, o nome só é colocado no livro da vida quando nós entramos para o serviço de Deus. Irmão, eu vi o pastor Bulhon falando, ele fez uma pesquisa, né? Isso foi num dos DVD, do CD, ele comentando, e ele disse o seguinte, que vai ter cristão, irmão, que vai nascer, vai crescer, vai morrer e nunca vai ganhar uma alma para Cristo. Irmão, o Espírito de Profecia diz que lá no céu não terá ninguém sem uma estrela na curva. Né? Irmão, para isso a gente vai ter que fazer o quê? Correr atrás de alguém para dar estudo, alguém, porque assim, se a gente entrar lá no céu, é porque você levou alguém, porque alguém vai chegar lá e te recepcionar e dizer, Marisa, como é que é o nome do irmão? Cirlânio, Erilene, Carlinhos, a tua esposa Diego, Selma. Aí para você ver, alguém vai dizer, muito obrigado, primeiramente a Deus e a você que falou de Jesus para mim. Se hoje eu estou aqui, é porque você me falou de Jesus. Agora, se nós não estiver lá, o que vai acontecer? É porque nós não ganhamos alma para Cristo. Então, ela diz aqui que o nome só é escrito no livro da vida quando você entra para o serviço. Que serviço? Serviço missionário. Aí hoje as pessoas vêm para a igreja viva, aí não estuda a Bíblia à luz maior e nem à luz menor. Irmã, o Espírito de Profecia diz que não vai haver desculpa para ninguém que estuda os livros de profecia. Se nós não estudar, não tem desculpa. Irmão, Jesus na época dele, ele disse o quê? Quantas pessoas queriam ver o que vocês viram e não puderam? Talvez, quantas pessoas talvez queriam estar no nosso lugar, ter o conhecimento? Irmão, a gente é o povo que mais conhece, tem assim conhecimento, que tem mais livros. Para a gente ver, tem um senhor ali, ele é teólogo da igreja Congregação Cristã. Irmão, ele disse, irmão Sandro, eu gosto demais dos estudos da igreja adventista, porque vocês vão profundo, você tem bastante conhecimento, só que não adianta conhecimento sem prática, ou sem estudo, ou sem busca. Então, ela diz aqui, só para terminar aqui, esse pequeno parágrafo, aí ela diz assim, Jesus ordenou aos discípulos, alegrai-vos antes por estar os vossos nomes escritos no céu. São Lucas 10, 20. São Paulo fala de seus fiéis cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida, Filipenses 4, 3. Daniel, olhando através do século para um tempo de angústia, qual nunca houve, declara que se livrará o povo de Deus, todo aquele que se achar escrito no livro. E São João no Apocalipse diz que apenas entrarão na cidade de Deus aqueles cujo nome estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, quem vai estar com o nome escrito lá?
Apocalipse diz, é quem não adorar a besta e a sua imagem. Agora, os que não estão lá é porque o nome dele não foi escrito, porque eles não permaneceram fiéis, né, como Deus espera. Irmão, vamos para o versículo 7. Eu sei que vocês estão cochilando aí. Pelo menos eu ainda não bateu o sono. Mas eu quando estou assim é difícil dormir. Então, a gente parou agora é o 6. Ao 6 diz assim, ó: a mulher, que é a igreja, porém fugiu para onde? Para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nela a sustente durante o que? 1260 anos. Né? Porque a gente sabe, um ano em profecia é o que? Um dia. E 1260 dias, 1260 anos. Irmão, será que nós hoje aguentaria 1260 anos de perseguição? Irmão, só que agora não vai ser 1260 anos, vai ser 1260 dias. 1260 dias é o que? Um ano, é um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo, um ano, 2 tempos, 2 anos, 2 com 1, 3, metade de um tempo, 3 anos. Só que vai ser 3 anos e meio de mão de ferro. 3 anos e meio, irmão, de perseguição, como a gente estamos vendo aí nesses países, onde as pessoas não podem ler a Bíblia, irmão. O pastor Jonathan, ele diz o seguinte: sabe por que Satanás não queima mais Bíblia? Porque ninguém lê. Ele vai perder tempo para queimar se ninguém tem tempo para ler, né? Antigamente eles queimavam porque o povo, era focado. Eu preguei aqui a última vez e eu disse para os irmãos, eu encontrei uma mulher na Bíblia, uma mulher no YouTube, né? Ela tinha 93 anos. Sabe quantas vezes ela leu a Bíblia? 209 vezes. Eu vi outro, aquele que tinha um orfanato, que era George Miller. As pessoas que viviam próxima dele relatou que ele já leu a Bíblia mais de 300 vezes. Irmãos, às vezes a gente passa um ano e a gente não consegue ler a Bíblia todinha. Para a gente ver quem é que tem mais anos, quem tem mais de 20 anos de igreja aqui. Eu acho que só eu. 30? Sem contar em texto. Tu tem 20. Sem contar em texto, né? Então, mas para a gente ver, tu já leu alguma vez toda? Não consegui. Não? Irmão, mas está sendo metade. Né? Irmão, vamos fazer um desafio. Para esse ano nós ler ela todinha, se der tempo. Se der tempo, porque irmão, porque assim, a questão, logo a gente sabe que não teremos mais a Bíblia. E não vai adiantar, como o pastor disse aqui, Deus vai cobrar o tempo. Olha, irmão, esse ano eu terminei, para a honra e glória de Deus. E foi 50 vezes já. Eu não sei se dá tempo. Se você começar com Marcos
É assim, porque, senão, no caso, para ler completa, você tem que ler, claro, de Gênesis e Apocalipse. Esse ano eu terminei 50 vezes. 6 vezes o Novo Testamento eu li de joelho. E o Novo eu li 6 vezes de joelho e o Antigo eu li 3 vezes de joelho. Nesse 50, 3 no Antigo de joelho e o Novo 6 vezes de joelho, né? Então assim, irmão, nós precisamos gastarmos tempo com isso. Por quê? Porque logo não teremos mais a palavra. Então, 1260 dias que aquele povo passaram, ou 1260 anos, não foi 1260 dias. Só que Deus agora vai converter o tempo de dia em anos em dia. Então, 1260 anos vai ser 1260 dias. E 1260 dias dá 3 anos e meio. Que o ministério de Cristo não foi 3 anos e meio? A besta também vai reinar 3 anos e meio. Né? 3 anos e meio, então ele vem agora. E a gente sabe, irmão, que não está longe. Esse tempo aqui chegar esse momento de Daniel 12, verso 1, está diante de nós. Né? Aí, ó, às vezes, irmão, essa igreja aqui, ó, era para estar assim, ó, de gente aqui não cabendo, mas para a gente ver, é meia dúzia. É só mesmo aqueles que estão se preparando para o quê? Para os momentos da história que vai chegar, né? E não é momento assim, tranquilo, que nem, irmão, se nós for olhar para a gente ver, Ellen White, ela diz que a igreja, ela vai passar por provas terríveis, irmão. Terrível, não é simplesmente chegar aqui e tal, ou pegar e dar uma surra na gente e tudo. Muitos da gente vai ser morto, vai ser degolado, e não pensa que vai ser rápido. Vem a tortura. Olha no passado, a gente vê esses milhares de cristãos que morreram, não foi simplesmente chegando, mas muitos era massacrado, era chicoteado, para a gente ver, era degolado. E a gente sabe que eles vêm para a gente ver. A Bíblia fala que Deus vai derramar sua ira sobre essa terra, né? As 7 pragas vai ser sem misericórdia, né? Os 7 flagelos, para a gente ver, no dilúvio foi com misericórdia. Sodoma e Gomorra teve misericórdia. No decorrer lá do Egito, foi com misericórdia. Agora, aqui vem agora, ó, a misericórdia vai ficar de lado. E agora vai ser, irmão, para a gente ver, o Espírito de Profecia diz que os juízos, eles não vão ser universal. Por quê? Porque não sobreviveria nem os cristãos. Olha, irmão, Ellen White, ela teve uma visão das 7 últimas pragas. Irmão, ela disse que ela não suportou. Era tão terrível que ela pediu para o anjo retirar, que ela não suportava. Aí às vezes a gente acha assim, não, Deus é amor, sim, tal, Deus é amor, mas só, irmão, que Deus também é justiça, né? A mesma dose que Ele está dando hoje de amor, vai ser a mesma dose de justiça que Ele vai dar quando Ele voltar. E assim, e para nós, ela diz que o primeiro a sentir o golpe da ira de Deus é a igreja. E é justo ou não é? Por quê? Porque nós conhecemos.
Nós sabemos, nós temos conhecimento, nós sabemos, para a gente ver. Ellen White diz, irmão, numa visão, que bolas de fogo estavam caindo do céu. Bolas de fogo estavam caindo. E muitos cristãos, ela não diz nem o povo de fora, ela diz muitos cristãos chegavam e diziam, não sabia que os juízos de Deus seria tão rápido. Aí diz que o povo de fora, eles diziam o seguinte, vocês sabiam? E por que vocês não nos disseram? Irmão, então nós precisamos fazer o que? Abrir a boca e falar para você ver. Esses dias eu estava na feira e eu conversando lá com um rapaz que eu compro sempre amendoim com ele. Aí eu falei para ele dos juízos, das coisas que ia acontecer. Ele parou, olhou para mim e disse, irmão, eu estou com medo. Para ver, tá vendo? As pessoas lá fora que não tem mais, quando você fala, e esses são sinceros, ele demonstra. E eu falei, ó irmão, infelizmente, tudo o que está acontecendo no mundo está escrito. Então, ó, se a gente sair perguntando, ó irmão, ontem eu estava perguntando, ontem não, sexta-feira, hoje é sexta, eu estava perguntando lá no meu serviço, se a gente pegar uma foto do anjo e pegar uma foto do demônio, aí você chega na rua e mostra para as pessoas um anjo e um demônio. Aí você pergunta, qual desses dois aqui é o diabo? Vocês acham que eles vão achar que é quem? O demônio. Aí eu pergunto, Satanás é um demônio? Sim, mas Satanás parece um demônio? Ele é o quê? Um anjo de luz. Aí se você mostrar aí fora para as pessoas, todo mundo não vai dizer que ele é um anjo. E sabe como é que Satanás vai enganar as pessoas lá fora? Lá na tentação ele apareceu para Jesus como? Como um anjo. E a Bíblia diz que ele vai personificar a volta de Cristo. Você acha que ele vem como um demônio? E as pessoas veem ele com chifre, vê ele com rabo, vê aquele bicho feio. Quando ele aparecer como anjo de luz, aí todo mundo vai prostrar e vai adorar o príncipe das trevas. Porque, irmão, a Bíblia, ela relata, ela mostra tudo. Agora, se nós não estamos buscando, o que acontece? Então, a falta não é nossa. Então, irmão, vamos para cá, vamos para o versículo 7. Eu sei que vocês estão cochilar. Irmão, vamos levantar um pouquinho. Levanta, fica em pé. Carlinhos, bota um exercício para o povo fazer aí. Não, mas para o povo pegar e despertar que está todo mundo aí querendo dormir. Vai para um lado, vai para o outro, levanta os braços. Irmão, abraça a si mesmo. Olha, cara, é para abraçar a si mesmo. Eu sei que vocês estão. Diga que até agora não deu nem um piscar e nem eu. Agora os outros já estão meio. Irmão, vamos para o versículo 7, nós estamos terminando. Então, agora ainda é 1h25, eu falei até 2h45, está quase lá. Nós já estamos terminando, né, Helena? Irmão, versículo 7, a gente vê aqui: houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, né? A gente aqui sabe que esse versículo 7, o que acontece? Foi a guerra que esteve lá no céu.
né, a guerra entre o bem e o mal. Como dizia nosso irmão Dejaí, eu não sei se foi de tapa, de espada, de mão, mas essa guerra ela aconteceu. E aqui a gente viu o conflito, o primeiro conflito entre o bem e o mal, né? Aonde Miguel representa quem? Jesus, né? E Jesus aqui, ele com seus anjos lutou contra o dragão, lutou contra a antiga serpente, diabo, Satanás, sedutor. E ele, o que aconteceu? Jesus venceu e ele perdeu. Carlinhos, o filho de Fernando Henrique, ele diz que Jesus é colecionador de vitória e o diabo é colecionador de derrota, né? O diabo já perdeu lá no céu, já perdeu na cruz e agora vai perder no milênio, né? Jesus venceu lá no céu, venceu na cruz e vai vencer aqui também no milênio. Então quem está do lado de Cristo já venceu, quem está contra ele já perdeu, né? Então a gente vê que essa guerra, essa batalha, como é que se diz? Ela foi real, né? E a gente vê que depois desse conflito no céu, veio para onde? Para a terra. Começou lá no Jardim do Éden e agora está o quê? Se estendendo por todo esse planeta. Olha, irmão, os estudiosos dizem que sabe quantos bilhões de pessoas já passou em cima dessa terra? Entre 135 a 140 bilhões que já pisaram aqui. Aí para a gente ver, ó, só no dilúvio, diz os estudiosos que tinha 8 bilhões. Aí eu pesquisando, quantas pessoas se salvaram na arca? Oi, menino, pelo amor de Deus. Não falava de uma chapada, né? Você sabe se fala isso não que vem. Irmão, aí para vocês verem, então, ó, de cada 1 bilhão, salvou uma pessoa. É sério, irmão? De 8 bilhões, salvou 8 pessoas. 1 bilhão por pessoa. E todos foram avisados. Todos foram avisados, né? E claro, irmão, que agora, assim, no final aqui, claro que vai ter muitos. A Bíblia diz que os perdidos é como a areia do mar. Só que João fala aqui também que os salvos são inumeráveis, né? Inumeráveis, não tem como contar, né? Mas só que quando diz que eu creio que vai se perder mais, mas também vai salvar muita gente, né? Louvado seja Deus. Aí o versículo 8 diz assim, ó: todavia não prevaleceram, nem mais se achou lugar no céu, o lugar dele. Então Satanás, ele foi expulso com sua comitiva, e lá no céu não teve mais o quê? Não teve mais oportunidade. Irmão, Ellen White fala no livro História da Redenção que quando houve o pecado, a rebelião lá no céu, a guerra, que o diabo foi expulso para a terra, ela diz que Satanás, você pode ler essa visão, está no livro História da Redenção, e ela diz lá que um dia os anjos de Deus vinha passando, aí Satanás pegou e chegou e chamou um deles e disse: ó, fala com Jesus que eu quero voltar, eu quero uma audiência. Aí Jesus concedeu a audiência, e no dia lá, irmão,
Aí Satanás disse: ó Senhor, eu quero voltar para o céu, eu errei, eu pequei e tudo. Irmão, lá nesse livro diz que essa frase só foi dita para o diabo e para mais ninguém mais, apesar de já ter muita gente perdida. Sabe por que Jesus diz que Jesus falou isso em lágrimas? Porque Jesus sabia que Satanás não estava se arrependido de coração realmente. Aí Jesus diz para ele: ó, você não pode voltar porque você foi longe demais. Irmão, e hoje o pastor mesmo diz aqui: o único que não tem mais salvação é o diabo. Né? Ele não tem mais perdão, porque quando Jesus morreu na cruz e diz: está consumado, o que Jesus estava decretando? A morte do diabo para sempre. Né? Qual foi a oportunidade? Foi quando ele estava no céu. Quando ele estava no céu, que ele começou a se rebelar lá. Diz que Pai, Filho e Espírito Santo conversava com ele, chamava e dizia: ó, isso aí não dá certo. Mas ele insistiu. Aí o que aconteceu? Aí depois ele não teve mais oportunidade, ele não teve mais chance. Por quê? Porque a misericórdia é dado para a gente ver. Deus, antes de mandar o juízo, ele manda o aviso. Ele nunca vai logo mandar o juízo sem dizer: olha para Noé. Noé lá, ele pregou 120 anos pregando: ó, vai chover, vai cair água, prepara, entra na arca. Ninguém quis. Agora quando fechou, aí todo mundo quis entrar. Aí já era tarde. Aí Noé disse: ó, meus queridos, eu não posso fazer mais nada. Agora é vocês tentar se agarrar em alguma coisa aí e ver, né? Diz que os profecias diz que as mães amarravam seus filhos naqueles animais, que os animais eram grandes, e achava que eles conseguiam subir e ficar tipo em algum morro ali. Mas a gente viu, cobriu a terra toda, até os lugares mais altos. Imagine 40 dias, 40 noites chovendo. Às vezes, irmão, quando dá uma chuva forte em lugar grande, alaga um dia de chuva e 40 dias chovendo. Né? E diz que o próprio Satanás, ele foi forçado a ficar dentro do dilúvio. Diz, irmão, que pedra, mais de 1 tonelada subia, porque as fontes do abismo, do chão, e saía do céu e da terra. Não sobrou nada. E aí o que o pastor diz? Agora que não vai sobrar mesmo, nem raiz, nem a quem é a raiz? Satanás. Quem é os ramos? Os perdidos. Irmão Ellen White diz no livro Vida no Campo que multidões já estão sendo embaladas para ser queimados nos últimos dias. Né? E muita gente aí, infelizmente, já estão selando seu destino eterno. Irmão, e a gente vamos voltando para cá para nós terminar, para depois vocês darem continuidade. Então o versículo 9 diz assim, ó: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, sedutor de todo mundo, se foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Quando Satanás foi expulso, ele veio para onde? Para a terra. Né? E a Bíblia diz, ó, que ele tem algumas características. Ele é dragão, antiga serpente, Satanás, diabo, sedutor. Por que antiga serpente?
Quando nós vamos lá para Gênesis, ele entrou na serpente. E ele, por isso que é chamada antiga, que é lá do princípio, né? Sedutor. Você acha que Satanás, para seduzir alguém, ele vai aparecer como ele é feio, ou feio, como as pessoas dizem? Irmão, para a gente ver, quando a gente pega talvez uma garrafa de, como é que se diz, de álcool, Satanás talvez mostra ali aquela coisa bonita, tudo, mas ele não mostra a cirrose que tem atrás. Ele mostra uma mulher bonita, sedutor, um homem lindo, maravilhoso, mas ele não mostra porque talvez a pessoa está com a AIDS, está com uma doença contagiosa. Ele não vai mostrar. Ele mostra ali naquelas imagens, uma pessoa com cigarro, Hollywood ali, naquele cavalo, aquela coisa, mas ele não mostra o câncer. Então ele é sedutor. Né? Sedutor não vai chegar. Imagine, já pensou se as propagandas colocar só homem e mulher, aquela que não é feio não, que dói. Né? Imagine, ele vai colocar coisas, irmão, que as pessoas vê e faz o quê? E se admira. Que nem, olha para as coisas do mundo. Claro que as coisas do mundo tem muita coisa ruim, tem muita coisa agradável, tem muita coisa boa, mas ele não vai mostrar só o lado ruim, ele vai mostrar o lado bom. Aí as pessoas, por não conhecer, vai fazer o quê? Ele vai trocar, toma, pega tudo isso aqui, ó, tudo isso que ele disse para Jesus, joelha e tudo isso aqui será seu. Fama, glória, dinheiro. E a gente vê, irmão, hoje as pessoas querem isso, quer fama, quer glória, quer como o pastor disse ali. Quando se falou, Paulo, tu vai passar por prisões, vai ser encarcerado, vai ser morto. Aí Paulo disse, mas eu vou passar por isso tudo, eu quero é vida boa. E a gente vê, você acha, é por isso, irmão, vocês acham que as pessoas querem vir para uma igreja para sofrer? Uma igreja que diz, ó, no final, você vai ser perseguido, você vai ser chicoteado, você vai ser preso. Agora quando chega numa igreja, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma mansão, você vai ficar milionário. Aí todo mundo faz o quê? Né? Todo mundo, meu irmão, olha as igrejas aí, tá assim, ó. Porque é igreja de prosperidade. Mas agora, quando é a igreja que fala a verdade, tem um cantor aí que ele diz o seguinte: pregadores de rosa, prega os espinhos também. Prega que Deus é amor. Irmão, muitos vão se perder por causa de quê? Dos seus líderes. Por pessoa que tem conhecimento. E Ellen White comenta que pessoas no final vão devorar seus pastores porque ensinaram a mentira. Quando a lei aparecer no céu, estampado os 10 mandamentos e o sábado mais brilhando, ele vai dizer, seus miseráveis, vocês nos enganaram, vocês disseram que esse povo era uma seita e eles estão salvos e nós vamos está perdido junto com você. Irmão, esse dia eu trabalhando com a senhora lá, eu falando para ela, na época que Paulo pregava, existia os bereanos e os tessalonicenses. Quando Paulo pregava, os bereanos chegavam e diziam, deixa eu ver se esse homem está pregando de acordo. Hoje não, hoje, como o irmão contou lá para a gente, como é que é, irmão? Que o senhor falou lá que você estava assistindo o negócio do padre lá, e ele falou o que lá? O padre pregando Está falando. E ele falou, deu uma coisa de Jesus, sabe? Genealogia, né? Jesus. Genealogia. Quando ele leu, aí eu pensei, mas se o padre já
explicar um texto da Bíblia. Ajuda chegou. Só fiquei curioso, né? Aí ele sentei para minha esposa de Maria, estava ouvindo. Como eu fiquei a falar sobre isso? Sim. Aí ele falou lá, fulano gerou fulano, fulano gerou ciclano, aí chegou em Maria gerou Jesus. Aí Maria gerou Jesus, aí eu preciso explicar. Bem, pessoal. Sim. Se Maria gerou Jesus, então o sangue de Maria, o DNA de Maria, está orientado. Tá ouvindo, Carlos? Tá. Então o DNA de Maria também é o DNA de Jesus. Então o sangue de Jesus também é o sangue de Maria. Então, meus irmãos, não queira ser salvo se não for pelo sangue de Maria. E aí a regra é só para o Irmão, aí é para o senhor ver. Então, as pessoas, elas sabem a verdade. Só que, irmão, muitos não vai aqui. Muitos católicos ou muitos protestantes vai pelo que as pessoas ensinam, mas não busca aqui se é assim, se é dessa maneira, se é de fato. Aí para a gente ver, aí muitos vão se perder, como diz o filho de Fernando, informado. Irmão, e se perguntar ele lá na Santa Igreja, Sim. se perguntaram para ele assim, ó, o pai mostrou na Bíblia, né? Eu me mostrou mesmo, mas só não o sangue. Né? Então, voltando para cá, né, para o versículo 10, aí diz assim, ó: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que o acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Então, louvado seja Deus, porque quando Jesus venceu, então Jesus tornou nosso representante, né? Quando no livro de Jó, quem representa nós? Satanás. A Bíblia não fala que quando veio os filhos de Deus, veio também o diabo. Aí Deus diz: de onde tu vem? De rodear e passear pela terra, né? Então lá nos concílios celestial, Satanás representa, porque quando Adão e Eva pecou, Satanás pegou a patente e agora era ele que representava. Mas quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ao céu clamou: agora veio salvação, poder, reino do nosso Deus, autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que acusa dia e noite diante do nosso Deus. Então Satanás, no tribunal, ele vai acusar. Jesus vai nos defender, né? Mas então o que acontece? Quando Jesus ganhou, venceu na cruz, então agora nos concílios lá, quem é nosso representante? Jesus Cristo, né? Por isso que a Bíblia diz que ele é nosso irmão mais velho, né? A gente somos irmãos de Jesus e filho de Deus. Então lá nos concílios é Jesus. Por isso que assim, irmão, no julgamento, a gente vê, quando tem um julgamento, quem é que representa ali aquele indivíduo? O advogado. Se o indivíduo for querer falar, nem voz ele tem. Então lá no céu, quando no julgamento que chamar meu nome, quem é que vai apresentar? Eu? Jesus. E se Jesus vai apresentar, ele nunca perdeu e nem vai perder uma causa. Agora, se Jesus não estiver nos representando, está tudo perdido, né? Aí o versículo 11 diz assim, ó: ele, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram o quê? A própria vida. Querido, o Espírito de Profecia diz que vai haver um povo fiel pela palavra. E aqui diz que eles venceram
pelo sangue de quem? Jesus, do Cordeiro, e por causa da palavra. No final, a gente vê hoje, quando às vezes você fala para alguém, está escrito, às vezes a pessoa até admira, porque as pessoas falam tanto, mas eles não, isso aí não, agora está escrito assim, assim. E no final, haverá um povo que eles vão morrer, mas vão permanecer pela verdade. Vão permanecer o quê? Pelas escrituras. Porque, irmão, só a palavra é que vai nos dar, como é que diz, convicção de, por meio de Cristo, de sermos o quê? Santo. Porque que a Bíblia diz? Santifica na verdade a tua palavra. Então ela pode nos tornar o quê? Santo. Né? Mas para nos tornarmos santos, como o pastor citou Apocalipse 22:11, quem é injusto continua na injustiça, quem é impuro continua na impureza, quem é justo continua na prática da justiça, e quem é santo cada vez mais vai se santificar. Porque, irmão, só haverá duas classes. Uma classe que vai ser semelhante a Cristo e a outra classe que vai ser semelhante ao diabo. E como a irmã Glória uma vez pregando, ela diz, irmão, daqui uns dias a gente não vamos lidar mais com seres humanos, mas é com demônios. Porque, irmão, você pode olhar na mídia. A gente viu aqui, irmã, esses dias um caso aqui, uma mulher lá em Lajeado, uma senhora, foi morta, eles arrancaram a cabeça e o corpo está até hoje ninguém descobriu. Né? E para vocês acham que essas pessoas estão usadas? Há alguns dias atrás aqui, uma moça também desapareceu aqui. Encontraram ela com 8 dias. Né? E o povo diz que mataram essa mulher com martelada. E ela estava grávida. Estava grávida ainda. Então, irmão, para a gente ver que daqui para frente, ou a gente se santifica, ou então a gente vai continuar da mesma forma. Irmão, quando a chuva seródia for derramado o Espírito Santo, ela simplesmente só vai germinar o que tem aqui dentro. Se eu lutei para ter os frutos do Espírito, vai crescer. Se eu só lutei para ter os desejos carnais, você pode ver, a Bíblia diz, quando um demônio sai da pessoa, anda por lugar e volta, ele vem sozinho, traz mais sede. E o estado é o quê? Você pode ver, quando alguém abandona a igreja, irmão, a pessoa fica só pela misericórdia. O que ela não fazia, agora ela triplica, ela quadriplica e faz desnecessário. Aí, irmão, o versículo que é 12, nós já estamos terminando, ao 12 diz assim, por isso festejais ao céu, e vós os que nele habitai, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de quê? Grande cólera, sabendo o quê? Irmão, quando a Bíblia diz festeja céu, eles festejam porque Jesus venceu. Mas quando eles olham para cá, ele diz o quê? Ai da terra. Irmão, o Espírito de Profecia diz que no livro Eventos Finais, o Grande Conflito, diz que nesse período Satanás fez a terra tremer. 6.000 anos. Aí para a gente ver, por isso que a Bíblia diz, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós cheio de grande cólera. Irmão, o inimigo,
ele sabe que o tempo dele agora, com certeza ele vendo os sinais, as profecias, eu creio que agora que ele sabe que o tempo dele é que está pouco. E ele vai investir. Né? Se ele já investia, agora é que ele vai investir com força. Por isso que muitas vezes a gente está tão preocupado com as coisas dessa terra. Isso, irmão, não vem de Deus. Olha, irmão, às vezes, assim, eu trabalho de predeiro, mas para você ver, irmão, às vezes é tanto serviço, eu não sei se isso também é tanta benção, não. Porque você acha, não, aí você não tem tempo para orar, não tem tempo para visitar, não tem tempo, e de não, Deus está derramando bênção. Irmão, o que diz o ditado? Quando a esmola é demais, né? Então temos que ter cuidado. Então Satanás, ele sabendo que o tempo é curto, ele vai chinelar. Ele vai trazer várias coisas para quê? Para que a gente distraia, para que a gente não tenha o tempo suficiente e no final a gente perdeu tudo. Não ganhou nem o céu e nem aproveitou as coisinhas ainda que o mundo oferece. Então, querido, Satanás, irmão, e aqui, ó, se vocês quiserem abrir lá em 1 João, capítulo 5, né, 1 João, capítulo 5, versículo 19, esse versículo vai falar mais ou menos um pouquinho sobre o diabo desceu até vós. Vamos ver o que esse versículo nos diz? Quem quer ler aí para a gente? 1 João 5, 19 diz o quê? 1 João 5, 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro já é maligno. Está vendo? Quando a Bíblia diz que o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, aí João diz aqui, ó, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Vamos colocar nessa palavra aqui inteiro, né, Sandra? Né? Então, João está dizendo, ó, nós somos de Deus. Mas o mundo, infelizmente, está dando o braço a torcer. Né? E quando a Bíblia diz, irmão, que é o remanescente, é só o resto. Para a gente ver, o mundo hoje já está com 8 bilhões de habitantes. Para a gente ver, parece que adventista nós somos 24 milhões. Então, comparado a 8 bilhões, a gente é muito pouco. Por isso que, e desses 24 milhões, ainda tem a sacudidura. Pode dizer. Não, quando a gente se falar da dentista, mas tem na verdade que é o filho, né? E não está. Salvo. Felizmente, né? E ainda nesse texto, ó irmão, para você ver, eu vi alguns dias atrás aí. Sabe quantas pessoas saíram da nossa igreja em período de pouco tempo? 1 milhão de pessoas. 1 milhão. Se fosse assim, 10 mil, 5 mil, mais 1 milhão de uma vez só, abandonaram a fé. E para a gente ver, e o tempo ainda está bom, entre aspas. Quando apertar, né? Então, assim, hoje a gente somos chamados para fazer parte desse povo. Só, irmão, que nós, como eu disse aqui, hoje na escola sabatina, o povo de Israel, eles eram para ser o quê? Modelo. E eu pergunto, será que nós, adventistas, somos modelo para o mundo?
Será que as pessoas podem olhar, porque hoje se você pega adventismo e às vezes assembleano, é mais fácil o assembleano estar mais parecido que nós adventistas. Porque você às vezes entra num ambiente, você não sabe quem é quem, porque está todo mundo idêntico. Como é que vai distinguir? Quem vai dizer não? Ó irmão, às vezes eu assim não estou criticando, porque eu não conheço a vida da pessoa, mas eu vejo muita pessoa dizendo Pai do Senhor, Pai do Senhor, e uma pessoa normal não está com roupa de cristão nem nada e diz Pai do Senhor. Então assim, eu não estou criticando ninguém, mas a primeira coisa que as pessoas olham para mim, ela já diz, irmão, e será porque eles me chamam de irmão? Nunca vi, mas quando vê de irmão, será porque eles me chamam de irmão? Porque talvez eu pareça com irmão, porque se eu não parecesse, ninguém ia chamar de irmão. É que nem um pastor, qualquer pessoa a gente vai chamar de pastor. Para ser pastor tem que ter a característica de um pastor. Para ser um advogado, para ser um cabeleireiro, para ser um eletricista, tem as características. E será que para ser cristão também não deve ter? Diga. Eu vejo aqui muitos lá de fora. Sim. O mundo tem mais condição, às vezes, do que alguns ensinos cristãos. Sabe, eu conheço um espírita. Sim. Ele é o ex-cunhado meu, sabe? Uhum. Não conheço ele. Sim. Ele mostrou o quarto dele. Sim. Eu já estava enganado no chão lá, o Kardec, que é o chefão. Sim. E tem duas cadeiras, ele mostrou na oração dele, duas cadeiras. E ele falou para mim assim, essa cadeira aqui é a minha e essa cadeira aqui é a de Jesus. Uhum. Eu pego e me sento aqui e essa cadeira aqui, eu tenho certeza que Jesus está comigo aqui. E eu pensei, um espírito falando isso. E eu vejo muitos cristãos que não têm essa condição. Para tu ver, né? Então, irmão, para tu ver assim, eu vejo pessoas aí fora que tem assim um testemunho ou tem uma vida melhores do que pessoas que se dizem ser cristãs e elas não vivem em igreja, não tem tanto conhecimento e a vida, irmão, eu vou dizer para vocês aqui, eu não sei se vai dar tempo, mas eu acho que vai dar, irmã Maria, da gente visitar uma família ali, uma senhora, essa mulher, para a gente ver, ela tem uma neta que ela cuida, Diego vai lá, Carlinhos já foi lá visitar, né? Aí para tu ver, ela tem uma neta que ela pegou para criar, que parece que a filha rejeitou e ela pegou. A menina tem 38 anos, a menina é cega, a menina não anda, a menina não fala, só grita, a menina come por sonda, assim é paraplégica, 38 anos que fica numa cama. Irmão, essa mulher, você conversa com ela é da Assembleia, mas poucas pessoas, eu chego a arrepio, toda vez que eu vou lá e converso com ela, todo mundo que vai lá fica assim, admirado. Uma mulher que durante esse período, ela não sai de casa porque a neta dela, por qualquer coisa, pode engasgar e morrer. Irmão, ela tem uma fé que é de admirar. Ela disse para mim, ela disse, irmão, ela tinha asma e ela disse que um dia estava quase conseguindo nem respirar e ela ajoelhou lá na porta e ela falou, Senhor, o Senhor é os médicos dos médicos, se eu morrer, minha neta também vai morrer. E ela disse que de repente apareceu um homem de branco, ela não via que era muito alto, e ele disse, eu estou levando tua asma. Nunca mais ela teve asma. Amém. Irmão, aí para tu ver, ela já teve um câncer,
Ela disse que foi mais de 1 quilo que tirou, já teve um AVC e já teve um infarto. 72 anos, você chega lá, a mulher está lúcida. Irmão, ela diz que não, quase durante esse tempo não dorme, tira uns cochilos. E ela diz que a palavra, ela lê constante, está orando. Ela diz que o bujão dela secou, e ela disse: Senhor, eu não tenho dinheiro, e eu vou ficar com fome, não tem, a menina vai ficar com fome. Ela deitou o bujão, parece que ficou 1 mês deitado com gás. Irmão, são pessoas que não têm, como é que se diz, talvez, o conhecimento, mas tem uma convicção, tem uma intimidade com Deus. E nós já estamos terminando, 2 horas da manhã, né, cara? Aqui já vai com 1h20, né, Léo? 2 horas tá bom? Só falta 40 minutos, Léo. Mas dá. Estou terminando, falta 4 versículos, nós encerramos. Irmão, aí o versículo 13 diz assim: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera a luz ao filho varão. Então a gente vê que o dragão é Satanás, ele foi atirado lá da terra da guerra, veio para a terra, ele perseguiu a mulher, que é a igreja, que dera ao filho varão, né? No caso Jesus Cristo. 14. E foram dadas à mulher 2 asas de águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, ali onde é sustentado durante tempos, metade de um tempo. Então, um tempo, 1 ano, tempos está no plural, 2 tempos, dá 3, e metade de um tempo, 3 anos e meio, fora da vista da serpente. Então, para a gente ver, aquele povo, a gente viu aqui no versículo 6, que foram 1260 anos. Agora é 3 anos e meio, é o mesmo tempo, só que era anos, agora é convertido em dia. 1260 dias vai ser 3 anos e meio. 3 anos e meio que nós, como povo, vai ter que fazer o quê? Vai ter que passar. Quem tiver vivo, né? É quem morrer só vai quando Jesus chamar despertem, já ressuscita para ir para a glória. Mas aqueles que estiverem vivos vai ter que, né, como é que se decidir, ou tá de um lado ou tá de outro. 3 anos e meio. Ao 15 diz assim, ó: então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse o quê? Arrebatada pelo rio. Satanás, ele vai trazer o quê? Perseguição. Serpente, é a antiga serpente, Satanás, arrojou da sua boca atrás da mulher, que é a igreja. E a gente vê, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer a perseguição contra o povo de Deus. Aí o versículo 16 diz: a terra, porém, socorreu a mulher, que é a igreja, abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado à sua boca. Irmão, o único meio de vencermos o inimigo é Cristo ao nosso lado, é Jesus lutando as nossas batalhas. Por quê? O Espírito de Profecia diz que nesse tempo de angústia, qual nunca houve, anjos em forma de guerreiro vai estar ao nosso lado, né? Diz que os ímpios vai levantar as espadas contra nós, mas ela vai cair como palha, né? Então, no deserto, o que vai acontecer? Ellen White fala, né, que nós vamos ter que fugir daqui. E o que vai acontecer? Olha o que diz o último versículo 17: irou-se o dragão contra a mulher,
Satanás é o dragão, irou contra a igreja. Então, para a gente ver, Satanás, irmão, ele está irado, não é com todas as igrejas, é com a igreja que tem um testemunho. Irmão, e nós é que vamos sentir a ira do dragão. Nós, aqui está dizendo, irou o dragão contra a mulher, contra a igreja. Então nós como cristãos é que vamos passar o quê? Por esse período de quê? De perseguição. E diz que foi pelejar contra o restante. É um pouco, é o resto, é aquele fiel, não é aquela multidão. Ó, irmão, nós temos que lutar não para estar com a grande multidão, mas com o remanescente. Né? Porque a multidão, como diz o ditado, nunca vá com a multidão. A multidão nunca está certa. Fica sempre com a minoria. Então, no final, Satanás não está preocupado com cristão, ou se diz que é cristão, mas vive com um pé dentro e um fora, fica, como é que se diz, aquele relaxado, quando pode, como o irmão ali contou lá pra gente, um irmão que pregava, fazia evangelismo, tudo, só que era infiel, foi tudo que falou, né, irmão? Conta aí. Da Assembleia, né? Que ele saiu da igreja adventista. Por quê? Por quê? Porque não tinha mais escala. Não tinha mais escala e não foi para lá, da Assembleia de Deus. Porque nós não nos comportávamos de pegar no seu pecado, de engolir no seu pecado. Irmão, é o que acontece. A gente temos que estar na igreja, não é por cargo. Temos que estar aqui por Cristo. Não é cargo que vai salvar. A Bíblia não diz, você é ancião, você é pastor, já está no céu. Não, claro que eles têm a função, eles têm que trabalhar, têm que fazer. Mas, irmão, assim, eu não estou aqui criticando, mas para a gente ver, o livro Eventos Finais fala, que, já estou terminando, muitos pastores da nossa igreja vai apostatar. Aí eu fico me perguntando, o pastor ele trabalha 24 horas integral, vai apostatar, e quem não faz nada? Não é só dizer, irmão. A questão que eu diria é se faz pouco ou não faz muito. O problema não é se faz pouco ou faz muito. Estou comparado com a questão Sim, sim. Mas o problema não é se faz pouco ou faz muito. É a santificação. O problema é o porquê que eu estou fazendo. Essas pessoas que fazem muito, que a maioria dos negócios fazem muito, que sabem muito, o problema deles aí é porque eles estão buscando aplausos. Sim. E aqueles que mesmo fazem um pouco ainda continuam e querem fazer mais, é porque eles estão fazendo não trabalho, estão fazendo porque já foi feito por eles. Com certeza. Passa aí, irmão, e eu digo para você, ó, o que acontece? E no livro Eventos Finais, para a gente ver, Ellen White fala o seguinte, que nos últimos dias, essas pessoas que têm, assim, letra, tem academia acadêmica, ou tem estudo, diz que poucos desses líderes vai ser usado, pouco. Agora diz que quem vai terminar é quem está cheio do Espírito Santo. Paulo tinha letra, tinha tudo, né? Muitas línguas, sim, né? Idiomas. Aí o que ele diz? Eu prego de uma maneira simples, para que eu não venha me vangloriar e o povo venha me aplaudir demais também. sim. Mas se veio, aí você se né?
né? Então, querido, aí para a gente ver, então a gente percebe, irmão, que assim, aqui nós não estamos criticando, nós estamos falando a realidade das coisas que tá para acontecer, né? E eu quero só terminar aqui, irmão, lendo 2 parágrafos aqui que diz assim, ó: tudo o que deseja é a oportunidade, e esta já lhe está sendo dada, logo veremos e sentiremos qual é o propósito do romanismo. Quem quer que creia na palavra de Deus e a ela obedece, incorrerá por esse motivo em censura e perseguição. Nós que estamos sendo fiel, logo vamos ser censurados e vai haver a perseguição. E o último parágrafo que eu quero terminar na página 620, ela diz assim, ó: o tempo de agonia e angústia que está diante de nós está, exigirá uma fé que possa suportar cansaço, demora e a fome. Irmão, o tempo que está ali, ou que vem, não vai ser fácil. Aí para a gente ver, cansaço, imagine, porque a gente vai, imagine 3 anos e meio você sendo perseguido no meio do mar. Irmão, ao a gente ver, agora tem drone, tem essas coisas aí, para tu ver, os Estados Unidos tem um avião que nem radar pega. Ele é tão rápido que ele passa, o radar não consegue detectar. Então assim, imagina a gente olhando para um exército, só Deus para nos proteger. Porque tanque, helicóptero, como é que você vai se esconder? Então, por isso que diz, ó, nós vai precisar de uma fé, o angústia vem de uma fé que suporta cansaço, a demora, porque vai demorar, não vai ser ligeiro. Para a gente ver, a gente está vendo os anos passando rápido, mas imagine, 3 anos e meio, você tem que esperar, não sabe se vai estar vivo, se vai morrer, se vai estar com sua família, se vai estar sozinho. E outra coisa, fome. Irmão, aí eu pergunto, você consegue fazer jejum de 24 horas? Eu só consegui no sábado. Tentando no sábado, por estar sempre na igreja, por estar em comunhão. No dia a dia, irmão, eu não consegui. Ó, para a gente ver, irmão, porque a igreja, porque Deus fala na questão da mensagem de saúde. Porque se você segue o regime, se tu segue a mensagem de saúde, o que acontece? Você tira tudo que é estimulante e seu corpo, ele suporta, porque não tem aquelas coisas que estimulam, como às vezes Coca-Cola, café, açúcar, todas essas coisas, elas estimulam. Quando você não consegue tirar essas coisas, que nem aqui, eu não sei se ainda tem irmão que toma café, mas a gente sabe que café, ele tem o que? Cafeína. Cafeína é droga. Aí alguém pode dizer, não é vício. Então tenta parar. Tenta deixar. Então, quando você já está com aquilo, porque você já está viciado. Então, nós precisar de uma fé, o tempo que vem aí, que vai ter que suportar fome. Aí se irmão, Jesus, ele começou seu ministério com 40 dias jejuando.
40, claro que Deus não quer que você passe 40 dias, ninguém, ser humano, vai conseguir. Agora eu vi uma mulher que fez um jejum de 60 dias, mas só com suco. Ela diz, irmão, que até uma lombrigona, aquele negócio desse tamanho, ela botou para fora. 60, e ela tinha, parece que era lúpus, a pele dela estava tudo feia, manchada, com 40 dias, 50 dias, estava uma pele que nem pele de bebê. Aí, assim, então, Deus não quer que você faça um jejum de 40, mas Deus quer que a gente tira tudo o que é, não é os 8 remédios naturais. O que é temperança? Temperança é tirar tudo aquilo. Olha, irmão, o câncer, ele é causado pelo quê? Pelo açúcar. Açúcar. Nós temos células cancerígenas. E o câncer, o açúcar, ele gosta de doce. Quem come muito doce, ou vai ter diabetes, ou vai ter CA. Aí para a gente ver, refrigerante é o que tem mais açúcar. De 10 tipos de CA, parece que todos os 10 é causado pelo refrigerante. Né? Então assim, nós vai precisar de uma fé que suporte cansaço, demora e fome. Fé que não desfaleça, ainda que severamente provado. Vou contar uma historinha aqui para vocês. Alguns tempos atrás, aí, na época da perseguição, um homem, ele era um pregador da palavra, conhecedor, e não podia pregar a palavra. E o que aconteceu, irmão? E esse homem, ele um dia num acampamento com um monte de criança ali, ele começou a falar de Jesus. E de repente, os guardas já veio e prendeu ele. Prendeu ele e disse, tu não sabe que não pode falar de Jesus e tal, tu tá preso. Aí levou para a cadeia. Chegou lá e disse, nós vamos te soltar se o Senhor disser para nós onde é a sua igreja. Ele disse, eu não vou falar não. E eles, chinelo, espancou o irmão, e bateu e batia, diz onde é a igreja, e ele, se fosse muitos dependendo, já tinha abrido a boca, né? E tome. Aí ele viu que esse irmão mesmo não falava, aí disse, tá certo, aí conseguiu capturar o filho dele. Aí trouxe, aí falou para ele, teu filho está aqui, agora é o seguinte, nós vamos espancar ele para você dizer onde é a igreja. E ele baixou a cabeça, porque se ele falasse, o resto da igreja ia ser morto. E ele disse, não falo não. Aí pegou o menino e bateu, irmão, e batia na frente dele, irmão, e ele já estava mesmo não suportando. E ele chegou para o filho e disse, filho, eu não estou aguentando ver você apanhar, eu vou ter que falar. E eu creio que o menino falou inspirado pelo Espírito Santo. O menino falou assim, pai, eu não quero morrer sabendo que tive um pai covarde. E eles bateram tanto na criança, irmão, que mataram. Aí eu pergunto, e ela diz aqui que a gente vai precisar de uma fé que severamente Vamos para o caso de Abraão. Deus disse a Abraão, sacrifica seu filho. Vocês acham que foi fácil? Abraão, eu creio que ele tremeu nas bases. E a fé que está vindo aí, o tempo que vem aí, nós vai precisar de uma fé dessa. Aí terminando diz assim, o tempo de graça é concedido a todos a fim de se preparar
para aquela ocasião, tá vendo? Esse tempo de graça é para a gente se preparar para o tempo que está vindo aí. Aí diz assim, ó, Jacó prevaleceu porque era perseverante e decidido. Sua vitória é uma prova do poder da oração importuna. Todos os que lançarem a mão da promessa de Deus, como ele o fez e como eles foram fervorosos e perseverantes, serão bem-sucedidos como ele foi. Irmão, já pensou se Jesus não tivesse uma vida de oração? Se Jesus não tivesse uma comunhão com o Pai? Porque Jesus arriscou por mim e por você. Porque ele era humano, sim ou não? Nunca deixou de ser Deus, sempre era Deus. Divindade e humanidade junta, mas só usava a parte humana. A divina era para quê? Para curar, para fazer milagre. Mas Jesus poderia pecar sim ou não? Poderia. E se ele pecasse? O mundo estaria na mão do diabo. Ele nunca mais morreria. Jesus, não sei se poderia mais voltar para o céu, porque era humano, pecou, e nós estava todo mundo lá, desculpa a palavra, lascado. Então, irmão, a gente vê que nós também, Ellen White diz, nós temos um céu a ganhar e o inferno a evitar, né? Aí para concluir diz aqui, ó, os que não estão dispostos a negar o eu e sentir verdadeiramente agonia perante a face de Deus e orar longas e fervorosamente rogando-lhe a bênção, não obterão. Irmão, a gente para vencer, a gente vai precisar fazer o quê? A gente vai precisar, né? A gente vai precisar fazer o quê? Orar fervorosamente. É o último parágrafo, eu termino agora. Olha como é que nós vai precisar estar preparado para a volta de Jesus. Se você fizer isso aqui, se Jesus voltar agora, você está pronto. Ela diz assim, ó. Se tem um relacionamento correto com Deus hoje, estarão preparados para o caso se Cristo voltar hoje. Se nós temos um relacionamento correto hoje, não é amanhã, é agora. Se Jesus voltar agora, você está preparado. Mas se você não tem, está despreparado. Queridos, que Deus nos abençoe. Senão eu vou terminar aqui 5 horas da manhã. Olha, Helena, 1h42. Está faltando 12 minutos, 18 minutos para dar 2 horas, mas vou parar por aqui, senão dá 5 horas, né? E a gente, né, irmãos, assim, irmão, nós precisamos, como diz a Bíblia, fazer um exame da nossa vida. Ó, irmão, eu estava, eu não sei se vocês assistem o canal Terceiro Anjo. Tem um canal aí da nossa igreja adventista, só que não é do Brasil, é dos Estados Unidos. Mas todo mundo lá americano fala em inglês, mas é tudo traduzido para português. E para tu ver, e eu vi assistindo lá uns vídeos, o irmão pregando sobre profecia, ele disse o seguinte, que os Estados Unidos agora está chegando na era do ouro. O que vai acontecer? A era do ouro, quando você vai para a Bíblia, onde é que a gente vê a era do ouro? Em Babilônia. E lá, quando Nabucodonosor teve aquele sonho, ele fez o quê? Uma estátua.
Estalta de quê? De ouro. E depois da estalta veio o quê? O decreto. E eles estão dizendo que agora, 1º de janeiro, os Estados Unidos começa nessa era de ouro. Então, irmão, nós não temos mais tempo. Claro que assim, ninguém é Deus, ninguém é Jesus para dizer o dia e a hora. O pastor disse, vigiar e orar. Então assim, estude, busque material. Esse canal tem, quem tem televisão parabólica, pega também. Quem tem YouTube, pega no YouTube. Irmão, e é cada mensagem poderosa. Fala de música, fala de alimentação, fala de decreto, fala de tudo. Então assim, irmão, Deus, Ele está mostrando para nós que o tempo é chegado, que o tempo está se aproximando. Agora nós precisamos o quê? Nos preparar. Porque se Jesus voltar para nós hoje e nós morreu em Cristo, maravilha. Agora se não estivermos preparados, não adiantou nada. Vamos colocar de joelho, vamos orar e vamos terminar com uma oração. Grandioso Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor Deus, por estarmos aqui, ó Deus, neste momento, Senhor, já pelas madrugadas, Senhor. Muito obrigado por ter nos trazido aqui, ó Deus, nesta noite, aonde estamos reunidos em família, aprendendo sobre o Teu amor. Deus eterno, muito obrigado porque a Bíblia diz que o Senhor pode tardar, mas não falhará. Meu Deus, nós temos a convicção de que este mundo não vai muito longe. Ó Deus, a gente sabe que este mundo, ó Deus, já está muito ruim, já está muito mal. E nós, Senhor Deus, não tem tanta alegria em viver num mundo, ó Deus, onde só vê morte, guerra, roubo, corrupção, assassinato, coisas, Senhor Deus, que aos teus olhos, meu Deus, que está contemplando essas coisas todos os dias, ó Deus, eu sei que a tua misericórdia já está chegando ao final. Deus eterno, nós precisamos a cada dia reconhecermos que o Senhor hoje está batendo na porta do nosso coração. Meu Deus, nós não sabemos quanto tempo falta para a tua volta neste mundo. Meu Deus, os sinais indicam que o Senhor não vai demorar. Agora, Senhor Deus, a nossa convicção não é, ó Deus, quando o Senhor vai voltar, mas é se nós estamos realmente preparados. Porque, ó Deus, sermos cristãos só de boca não adianta. O pastor leu ali para nós que tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Será que nós tem feito, Senhor, a tua obra? Será que nós tem sido pessoas generosas? Ó Deus, sabemos, meu Deus, que o tempo que está chegando é um tempo muito difícil. É um tempo, Senhor Deus, que muitos talvez não compreendem, Senhor Deus, o sofrimento que nós teremos que passar, assim como o Senhor teve que passar por cada um de nós. Deus eterno, prepare-nos, ó Deus, para esses últimos momentos da história, para que nós venhamos, ó Deus, a ser cristão realmente, Senhor Deus, principalmente, Senhor, na nossa casa, na nossa família. Precisamos, ó Deus, mostrar para eles, Senhor Deus, que as coisas deste mundo vai terminar e só o Senhor que vai permanecer para séculos sem fim. Amém. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, utilize-nos, ó Deus, como instrumento,
Que nós não venhamos, Senhor, a dormir, como diz a Bíblia, já é hora de despertarmos do sono. Não é hora mais de estarmos dormindo em meio, Senhor Deus, a uma guerra espiritual, onde as pessoas estão, ó Deus, preocupados com as coisas desta terra, e muitos, ó Deus, serão pegos de surpresa. Que nós, Senhor, venhamos ser atalaias, que nós venhamos, ó Deus, a ser cada dia, Senhor Deus, instrumentos, servos, que está, ó Deus, envolvido na missão, na pregação e apressando a breve volta de Jesus. Ó Deus, mais uma vez, como o pastor orou aqui, ó Deus, pela nossos irmãos em outros países que estão em perseguição. Meu Deus, a gente não sabe a angústia que aquele povo está passando, por não poder talvez voltar mais para casa, por não poder, ó Deus, estar mais com sua família, ou com a esposa, filho, ou algum parente, e ter que abandonar e sair, e agora, Senhor Deus, só esperar na única pessoa que é o nosso Senhor Jesus. Que o Senhor Deus opere um milagre. Sabemos, meu Deus, que logo, logo nós também não teremos também tanta mais liberdade, Senhor, em poder falar, em poder, ó Deus, de testemunhar, porque, ó Deus, infelizmente, as leis virão contra nós para tentarmos, ó Deus, desistir dessa fé. Mas aí, ó Deus, precisamos hoje ter a convicção, como diz Paulo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que o Senhor nos ajude a estar preparado, para que quando esta hora chegar, nós estejamos prontos, Senhor, e não venhamos negar o Teu nome, mas que venhamos, ó Deus, ser fiel até a morte e ganharmos a coroa da vida. Deus eterno, eu não sei se alguns de nós aqui, ó Deus, vão passar ou vão dormir o sono da morte. Não sabemos se daqui até a volta do Senhor alguns vão ter que dormir. Não sabemos se alguns de nós vamos ser mártires. Ou não sabemos se alguns de nós vão estar à presença de reis e governadores. Mas se nós, ó Deus, estiver, que possamos estar preparados e assim, ó Deus, crer na promessa que o Senhor nos confiou pelo sacrifício de Cristo Jesus. Que o Senhor continue, ó Deus, abençoando esta igreja, que o Senhor continue abençoando cada líder, abençoa também, ó Deus, a missão Calebre que teremos logo, ó Deus, em janeiro, e que nós possamos dar o nosso melhor, ó Deus, que o Senhor possa usar os palestrantes, e assim, ó Deus, eles cheios do poder do Espírito Santo, Senhor, venha trazer a mensagem vinda do trono da graça. Que o Senhor Deus esteja com o restante dessa programação, abençoa nossos irmãos que estão em casa dormindo, nossos familiares, que o Senhor tenha misericórdia dele, tenha misericórdia de nós, e querido Jesus, volte logo. Ora, vem Senhor Jesus, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a permanecermos fiéis